Hoje, quem vai estar compartilhando ao coração dos irmãos a palavra serei eu. Amém? Nosso pastor Marcos, ele tirou alguns dias para poder fazer uma viagem, né, junto com a família, para estar descansando. E hoje estarei compartilhando ao coração dos irmãos. Diga amém. Glória a Deus. E antes de compartilhar a palavra, eu queria dar só um aviso aos jovens, né? E quando eu falo jovens, eu falo de 0 a 100 anos aqui na nossa igreja, amém? Nessa quarta-feira, a partir das 7 horas, nós vamos ter um cinemão aqui no prédio. Diga glória a Deus. E para completar a bênção, é 0800. Amém? Os irmãos vão trazer a sua pipoca e o seu refrigerante, amém? Os líderes de célula se organizem aí para sua célula trazer o refrigerante, a pipoca, para a gente poder estar em comunhão. As nossas férias já estão acabando, né? As férias escolares. Nós queremos aproveitar o máximo esse período para nós estarmos juntos, amém, irmãos? Então, nessa quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, está aberta toda a igreja se quiser participar. Amém? Alguns irmãos já sabem o nome do filme, outros vão ficar sabendo na hora que eu coloquei ele aqui no projetor. Amém? Mas vai ser uma bênção, um momento de comunhão e edificação. Diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Fala assim comigo, nessa noite, o Senhor vai ministrar ao meu coração. Vira para quem está do seu lado e fala, e no seu também. Glória a Deus. Amém? Curva sua cabeça onde você está. Quero orar por você nessa noite. Senhor Jesus, nessa noite nós te agradecemos. Te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã. Te agradecemos por essa igreja tão abençoada que nós participamos. Te agradecemos, Senhor, por cada ministração que temos recebido nesses dias. Que nessa noite o Senhor possa trazer luz, revelação, clareza e entendimento a nós. Que a Tua palavra, Senhor, venha ser como alimento, que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados. Rejeitamos a distração, rejeitamos tudo aquilo que vem roubar a nossa atenção. Nessa noite nós levamos a nossa mente cativa à obediência da palavra de Deus. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus e todos digam amém. Diga aleluia. Amém? Então hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre o poder do posicionamento. Então, nós como homens e mulheres de Deus, nós temos que entender que aonde quer que nós venhamos a estar, nós temos que ter um posicionamento. Nós temos que ser posicionados firmes nas nossas decisões. Quantos me entendem, digam amém. Então, se você observar, nós vivemos em uma geração em que essa geração é uma geração fraca em questão de tomadas de decisões. Nós vivemos dias em que homens não são posicionados na sua identidade. E nessa noite eu gostaria de compartilhar o seu coração para que você venha abrir os seus olhos e para que você venha desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Nós vivemos dias em que homens, eles são emasculados. Como assim, Ítalo? Eu quero fazer uma indicação também de livros, né, dos pastores da videira. Tem um livro chamado Adam, a identidade do homem. Então, se você não leu esse livro, leia. Lá fala acerca do homem emasculado. O que é o homem emasculado? Em outras palavras, é aquele que deixa a decisão para terceiros tomar. E nós vivemos dias em que pessoas, homens e mulheres não são posicionados. Quem aqui já viu aquelas pessoas que vão no médico, né? Junto com a mãe. É a mãe que fala o que é que o filho está sentindo. Quando o caso está levando a esposa. Quando eu vou no médico, eu prefiro entrar no consultório sozinho, que aí eu me resolvo lá com o médico. Mas nós vivemos dias em que essa geração, de certa forma, carece de um posicionamento. Outro fala por mim, não, nós estamos aqui sendo levantados para que nós venhamos a falar por nós mesmos, de acordo com a vontade de Deus, para mim e para a sua vida.
Então nós temos que entender que depois da queda, o homem ele teve a sua identidade corrompida. Mas uma vez que eu e você, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, agora é uma nova natureza, é uma nova vida, uma nova identidade. Agora não são outros que falam por nós, mas nós falamos por nós mesmos de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Então eu quero chamar a sua atenção para que você venha ser uma pessoa posicionada. O diabo muitas vezes ele quer trazer as coisas como as coisas naturais, ele quer naturalizar as coisas, mas nós temos que entender que nós vivemos em um mundo em que as coisas elas acontecem na forma espiritual. Vira para quem está do seu lado e fala: meu irmão, seja espiritual e não natural. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos perguntamos por que as igrejas não crescem, por que as pessoas não avançam, por que pessoas não se casam, por que pessoas não conquistam aquilo que elas têm para a sua vida, por quê? Porque falta posicionamento. E nessa noite eu queria trazer essa palavra para mim e para você, para que nós venhamos a ser posicionados em Deus. Sabe, irmãos, eu só diminui um pouquinho aqui, servo, porque está dando muito alto aqui o retorno. O som aí para os irmãos está bom? Amém? Só tira um pouco de retorno aqui. Amém? Então, entendemos que nós somos criados para avançar, para crescer, para desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. E interessante que as igrejas hoje no Brasil e no mundo, menos de 1% do total de igrejas, elas possuem mais que 1000 membros. Mas se Deus quer salvar, mas se Deus quer transformar, se Deus quer trazer pessoas para o reino dele, por que as igrejas elas não crescem? Porque muitas vezes da nossa parte falta um posicionamento. Deus, quantos aqui já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Então estou falando para o povo certo. Então, uma vez que eu e você, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, agora nós temos uma missão, agora nós temos um propósito. Nós não temos um projeto, nós temos um propósito, diga glória a Deus. E esse propósito é de nós estabelecermos a identidade que Cristo deu para nós e transmitir a outros. Quantos me compreendem, digam amém. Sabe, irmãos, nós temos que entender que as coisas acontecem não é de forma natural, mas de forma espiritual. As igrejas elas vão crescer não é de forma natural, é de forma espiritual. O seu casamento ele vai acontecer não é na forma natural, mas é na forma espiritual. A sua casa vai ser gerada não na forma natural, mas na forma espiritual. Vocês vão alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, não de forma natural, mas de forma espiritual. Diga glória a Deus. Então, nós temos que entender que nada na nossa vida é natural. Interessante que, assim que nós casamos, eu e Ludiane, nós liderávamos célula na casa de uma determinada pessoa. E nós multiplicamos célula. E eu fui liderar na minha casa. E abri a minha casa para os irmãos, e os irmãos participavam. A Sara é daquela época, que é bem das antigas mesmo. Acho que o Jonathan também participou uma época lá, né, Jonathan? Irmão ali, participou lá na minha casa. Interessante que, pouco tempo depois que eu me casei, minha casa foi roubada. Levou a minha televisão, que foi presente de casamento. Lembro até hoje, uma Sony de 41 polegadas. Levou minha televisãozinha nova. Pensei, não, está acontecendo tanto roubo na cidade, a minha casa foi mais uma casa aleatória. Pensei comigo. Não foi um ano depois, entraram de novo na minha casa. E isso eu recebendo a célula. Levaram a minha outra televisão, de 39. Falei, Senhor Jesus, comeram as frutas e ainda mataram um cachorrinho que a gente tinha. Fiquei tão triste. Às vezes a gente pode pensar que é algo natural, mas tudo tem um princípio espiritual.
O diabo naquele momento ele estava querendo me limitar. Você abre a sua casa, mas você foi assaltado. E não foi uma, foram duas. Poderia pensar de uma forma natural, mas é algo espiritual. Quando o diabo ele se levanta para nos cercar, ele quer nos paralisar e nos tirar da posição da qual nós somos, que é de filhos do Senhor. Naquele momento eu falei comigo, né? Pode ter roubado, mas eu vou continuar. Porque se o inimigo tomou, Deus pode me dar uma melhor. E graças a Deus nunca mais entraram, nem vão entrar. Amém, irmãos? Então são coisas que aparentemente parecem ser naturais, mas nós temos que ter um olhar espiritual. Vira para quem está do seu lado e fala: meu irmão, tenha um olhar espiritual. O diabo a todo momento ele vai tentar convencer você de que tudo é natural. O céu não cresce porque teve uma rebelião. Eu não prospero financeiramente porque o mundo está em crise. Eu não caso porque ninguém gosta de mim. Eu sou patinho feio, eu não falo bem, eu sou assim, eu sou assado. Misericórdia. Não aceite mentiras na sua mente. Diga glória a Deus. Você foi chamado para se posicionar. Muitas vezes nós queremos colocar desculpa nas situações. Está tendo índice de roubo na cidade, a minha casa é só mais um caso. Não, tudo que aconteceu foi culpa da Covid-19. Há tempos atrás nós colocávamos culpa em tudo. Mas nós temos que entender que o diabo ele está por trás de tudo. As nossas guerras não são naturais, e sim espirituais. Nós temos que entender, nós temos que ter essa revelação. O meu emprego, eu perdi o emprego por conta da crise financeira. Aconteceu isso comigo porque... Enfim, nós temos que nos posicionar. O diabo ele está se movendo e nós precisamos percebê-lo agindo. Quantos aqui já foram numa padaria de manhã? Quando você chega lá, aquele cheiro daquele pãozinho quente. É maravilhoso, não é? Quando você sente aquele cheiro, você fala: é o pão. Nós temos que, da mesma forma como nós percebemos algo natural, nós também temos que perceber que algo espiritual está acontecendo ao nosso redor. E nós temos que nos posicionar. E nos posicionar em Deus, declarando quem nós somos. A Bíblia diz que eu e você, nós somos mais que... Em Cristo nós somos mais que vencedores. Talvez você esteja passando por algum momento de dificuldade na sua vida. Talvez você esteja passando por alguma luta que você fala: eu não dou conta, eu não consigo, eu não vou conseguir passar por isso. Mas eu quero te dizer: permaneça na posição ao qual o Senhor te colocou. A vitória vai vir. Sabe, irmãos, eu ouvindo alguns testemunhos do pastor Ricardo Landim. O pastor Ricardo Landim é o líder mundial dos radicais livres, né, da Igreja Videira. E ele contando que ele foi fazer um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, chega um carro, para na frente do ônibus e sequestra 3 encontristas. Colocou dentro do carro e um dos servos que estavam lá, ele era policial, né? E teve aquela troca de tiro e não sei o quê. Resumindo, pegou os encontristas, colocou no ônibus depois e foram para o encontro. E ele pensou da seguinte forma: nossa, se a luta está sendo tão grande, é porque Deus tem um propósito muito grande para essas vidas. Talvez você esteja passando por um momento de luta, mas tenha certeza que você vai sair mais do que vencedor, honrado pelo Senhor. Sabe, irmãos, eu me lembro, né, que eu havia sido desafiado a coordenar o primeiro encontro da minha vida, encontro com Deus. E assim, a semana de batalha espiritual, uma semana de luta, as inscrições pouquíssimas que nós havíamos feito, e aquela acusação na minha mente, e eu: Deus, mas por quê? Vamos fazer uma vigília. Fomos fazer uma vigília. E a vigília que nós fomos fazer era num prédio, no nosso primeiro prédio, que é um sobrado onde o Maico fazia as aulas, né? De canto, Instituto de Música do Maico Bigude. Cadê o Thiago? Tá aí?
Ah, não, né? Então eu vou contar. Interessante que nós estávamos lá naquele encontro, na vigília pelo encontro, e aquele fogo, o som moendo, porta fechada, o grave estralando, e aquela música, caia fogo do céu, e o fogo descendo naquele lugar. Eu fui orar com o Tiago. A hora que eu coloco a mão, o irmão começa a girar no manto, né? Igual. Eu tentei segurar, mas ele tropeçou nele mesmo e bateu a cabeça na coluna do prédio. Falei, meu Deus, que luta e acusação veio. Minha mulher de Deus, virou para mim e falou assim, ó, rejeita a acusação, continua. Nós continuamos, mas, enfim, resumindo, o Tiago foi lá, levou uns 3 pontos na cabeça, voltou para a vigília ainda com a cabeça enfaixada, foi uma bênção, foi um encontro poderoso da parte de Deus. E naquele momento eu percebi que quanto maior a luta, maior o mover da parte de Deus. Talvez você esteja passando por momentos de dificuldade. Creia que Ele está no controle de todas as coisas. E de acordo com a sua posição, o seu posicionamento, a sua atitude, você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Diga amém por isso. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, nós não podemos correr das dificuldades, nós não podemos correr das lutas, nós temos que enfrentá-las. Diga amém. Amém. Eu gosto muito de assistir filme, né? E eu nunca tinha parado para atentar nessa questão. E o pastor Ricardo Landim, ele deu um exemplo daquele filme do Kung Fu Panda. Quem aqui já assistiu aquele filme? Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo. Aquele panda, ele era medroso, sim ou não? Sim. Quando veio a dificuldade, quando veio a luta, quando veio o desafio, o que ele faz? Ele corre. Ele corre das dificuldades. Aquele era o propósito que ele havia sido estabelecido? Lutar contra o dragão guerreiro? Sim. Ele havia uma missão. Estou contando o filme, né? Mas interessante que quando ele tem revelação de quem ele é, que ele se posiciona, ao invés de correr do desafio, ele corre em direção ao desafio. A nossa vida cristã é dessa forma. Nós temos que entender que a dificuldade ela vai vir. Nós não devemos correr dela, nós devemos correr em direção a ela, sabendo que nós já temos a vitória. Cristo já nos garantiu a vitória. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, hoje em dia nós vemos muitos falando, não, você consegue, você pode, os coaches, né, da vida. Realmente, nós podemos, mas quando nós estamos em Cristo, quando nós nos posicionamos em Cristo, porque por nós mesmos nós não conseguimos nada, por nós mesmos, ao invés da gente sair vencedor, nós saímos frustrados. Quantos aqui me compreendem, digam amém. Nesse mesmo filme, tem a tigresa lá, né? Que ela é expert na luta. Era o propósito dela vencer o principal desafio? Não. Era do panda, correto? Mas ela foi. E ela se frustrou. Porque aquele desafio não era para ela. Muitos desafios que nós vamos enfrentar entendendo que o Senhor é conosco para que nós venhamos a vencer aquilo. Quantos me compreendem, digam amém. Sabe, irmãos, nós temos que ser pessoas posicionadas, porque o diabo ele não brinca de ser diabo. Fala assim, o diabo não brinca de ser diabo. Sabe, irmãos, olha só o que diz em Tiago capítulo 4, versículo 7. Daqui a pouco eu quero entrar na minha ministração. Essa é só a introdução. Amém? O que a palavra de Deus diz? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao... E Ele... Sabe, irmãos, a Bíblia está dizendo para que o diabo ele venha fugir, nós temos que sujeitar a Deus, ser submisso a Deus, estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Diga amém. Sabe, irmãos, quando nós entendemos que a chave para a vitória em todas as áreas da nossa vida
está aqui, nós não vivemos mais amedrontados, nós não vivemos com medo, nós não vivemos debaixo de acusação, mas nós entendemos que há um poder que opera em nós, que não vem de nós, mas vem dele. Sabe, irmão, seja alguém posicionado, se sujeite à vontade de Deus. Se sujeitar à vontade de Deus quer dizer conhecê-lo e aplicar aquilo que ele disse em sua palavra. Sabe, irmãos, nós temos que nos submeter a Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Fala comigo, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E nós temos que entender isso através do que? Através da sua palavra. Porque se nós não renovarmos a nossa mente através da palavra de Deus, é o que Romanos 12:2 diz. Abra para nós, por favor, Kaique. Romanos 12:2, por favor. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável. Sabe, irmão, se nós não entendermos que a nossa mente precisa ser renovada, nós nunca iremos saber, ou ter revelação, ou entender que Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom. Deus, ele não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer em que as pessoas vivam uma vida de derrota. Muitas vezes nós vivemos uma vida de derrota, uma vida onde nós não desfrutamos de algo da parte de Deus, porque nós não nos posicionamos. Muitas vezes nós falamos o seguinte: o gramado do vizinho é mais verde do que o meu. A casa do vizinho é melhor do que a minha. O carro de fulano de tal é melhor do que o meu. E olha que eu trabalho muito mais do que ele. Por que não desfruta? Porque não há um posicionamento. Quando nós nos posicionarmos em Deus, aquilo que Deus tem para nós vai gerar contentamento na nossa vida. E nós temos que entender, resistir ao diabo, resistir aos seus ataques. A todo momento o diabo vai te cercar. Misericórdia, Ítalo. O diabo a todo momento vai te atacar. Meu Deus do céu, por que você está falando isso? Porque eu quero te vacinar. Porque a partir do momento que ele te atacar, você com as suas armas vai resistir a ele e determinar o rumo dessa batalha, que é a sua vitória. Diga amém. Sabe, irmãos, interessante que 2 Coríntios 2, versículo 11, diz assim: para que Satanás não alcance vantagem. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. Olha aqui, o diabo, ele, de certa forma, muitas vezes nós damos vantagem a ele para agir contra a nossa vida. Eu não estou falando que você vai ficar endemoniado, de forma alguma. Mas o diabo a todo momento ele vai gerar circunstâncias para poder te derrubar, para poder paralisar você. Existe um sistema nesse mundo, a maneira como você pensa tem que ser mudada, a maneira que você acha que as coisas acontecem precisa ser mudada, através da renovação da sua mente, através da palavra de Deus. Quantos me compreendem, digam amém. Sabe, irmãos, nada é natural, e eu quero bater nessa tecla. Fala comigo, nada é natural. Tudo que acontece tem um princípio espiritual. Sabe, irmãos, nós não podemos ficar em cima do muro. Interessante que certa vez um demônio manifestou numa mulher. E o filho dessa mulher chegou no pastor: pastor, vamos lá em casa para expulsar o demônio da minha mãe. Porque o menino ficou muito assustado, afinal de contas, era a mãe. Chegou lá, o pastor orou, expulsou o demônio, e o ambiente naquela casa mudou, da água para o vinho. E o interessante é que aquele menino chegou e falou o seguinte: olha, eu quero te agradecer, pastor. O que estava acontecendo dentro de casa não está acontecendo mais, mas eu não quero viver uma vida de crente, não quero viver essa vida. Então o pastor falou: então está tudo perdido, porque no mundo não há neutralidade. Quem é dono desse mundo, o mundo que eu falo são as circunstâncias, é o diabo. E quando nós ficamos em cima do muro, em dúvidas, nós estamos dando lugar para o diabo agir contra a nossa vida. Quantos me compreendem? Digam amém.
por isso que eu quero que você entenda que nós estamos aqui para nos posicionarmos. Talvez nesses dias a sua vida não é da forma como você gostaria, mas a partir desse momento, o Senhor vai abrir os nossos olhos para que nós possamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade dEle para a nossa vida. Sabe, irmãos, é terrível lidar com pessoas que são indecisas, que não são posicionadas, pessoas que são medrosas, porque elas não têm atitude por si em lidar com as circunstâncias. A pior coisa que existe é lidar com pessoas que fogem do problema. Faz vista grossa. É ou não é verdade? Faz vista grossa para não ter problema. Nós somos chamados para resolver problemas. Fala assim, eu fui chamado para resolver problemas, não para fugir deles. Nós temos que entender que tudo aquilo que nós não nos posicionamos, em um dado momento vai crescer. Inevitavelmente, o problema vai crescer. Você está me entendendo? Se você não tem dinheiro e não se posiciona, você vai ficar sem dinheiro a vida toda. Se você é alguém que deseja se casar, mas não se posiciona, você vai ficar solteiro a vida inteira. Se você tem o desejo de comprar a sua casa própria e não se posiciona, você vai ficar sem a sua casa própria o resto da sua vida. Então nós temos que nos posicionar em Deus. Diga amém por isso. Amém. Sabe, irmão, se o teu filho não te respeita, se você não corrigir, em um dado momento ele vai levantar uma faca para você. É algo muito sério que eu estou falando. Nós temos que nos posicionar. Se você não trata a falta de respeito no seu relacionamento, o que você acha que vai virar a sua vida conjugal? Tudo precisa ser tratado a partir do momento que nós nos posicionamos em Deus. Quantos me entendem, digam amém. Então tudo aquilo que você não se posiciona vai crescer. Pega o cartão de crédito. Se você vive pagando só o mínimo, o que vai acontecer com a sua dívida? O que vai acontecer com a dívida? Vai crescer, vai aumentar. Sabe, irmãos, tudo aquilo que nós não cortamos no início vai crescer. Se você pega um jardim e não corta as ervas daninhas lá, o que vai acontecer? Vai se espalhar, vai crescer. E o jardim vai acontecer o que com ele? Vai ficar feio. Então, se nós queremos desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida, nós devemos nos posicionar. Sabe, irmãos, quem não resolve o problema quando ele é pequeno, ele vai aumentar. Você tem que aprender a resolver seus problemas. Vira para quem está do seu lado, você tem que aprender a resolver os seus problemas. Não fuja. Não fuja. Resolva. Amém? Sabe, irmãos, você tem que se posicionar. Eu lembro que na época da pandemia, nós ficamos aí praticamente 2 anos trancados dentro de casa. Não é verdade? E assim, eu tive muita crise de ansiedade, e a minha ansiedade eu desconto na comida, eu como. Então eu engordei bastante. E chegou um momento que eu não estava enxergando que eu estava engordando. Mas a partir do momento que eu peguei uma camisa que eu gostava muito, que eu fui vestir, e ela ficou dessa forma aqui, eu falei assim, eu tenho que me posicionar. E ali eu sempre vivia fugindo da academia, né? Eu era aquele, né? Segunda-feira eu vou. É o jeitinho brasileiro, né? Segunda-feira eu começo a academia, segunda-feira eu começo a dieta, e sempre passava segundas-feiras e não acontecia nada. Eu ia para a academia, pagava o primeiro mês, fazia lá 15 dias e deixava. Mas chegou um momento que eu me posicionei. Eu falei assim, não, eu tenho que perder uns quilinhos agora, né? Mas eu não quero achar aqueles que eu perdi anteriormente, não. Mas eu decidi me posicionar. Nós temos que nos posicionar. Está entendendo que quando nós não nos posicionamos, as coisas crescem? A minha barriga cresceu literalmente, porque eu não havia me posicionado. Eu estou dando exemplos de coisas naturais,
que quando nós entendemos que há algo espiritual acontecendo ao nosso redor, nós temos que ter revelação de como tratá-las. Quantos me compreendem, digam amém. Sabe, você pode até fugir, mas em um dado momento, você vai ter que enfrentar. Quantas pessoas fogem de ser transformadas? Quantas pessoas fogem dos seus problemas? Quantas pessoas fogem do seu chamado? Quantas pessoas fogem do seu ministério? Em um dado momento, você vai ter que enfrentar. Quantos me compreendem, digam amém. Sabe, irmãos, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se posicionar. Ou você se posiciona no fim da sua vida, ou você se posiciona antes da sua vida acabar. Decida se posicionar antes da sua vida acabar, para você desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga amém. Sabe, irmãos, não dê vantagem ao diabo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e aqui eu já quero entrar na minha pregação. Brincadeira, irmão, já estou pregando. Nós vemos 1 Reis, capítulo 20. E aqui eu não quero me deter no texto em si agora. Resumindo, Acabe era rei de Israel. Fala comigo, Acabe era rei. E a Bíblia diz que antes de Acabe não houve um rei tão ruim quanto Acabe. E nem depois teve um rei tão ruim igual Acabe. Resumindo, o cara foi ruim. O cara foi terrível. Ruim, mas ruim mesmo. Rei é aquele que representava Deus. Ele era tão ruim, tão omisso, que ele se casa com a Jezabel. Irmãos, quem é que casa com Jezabel? Quem é que casa com Jezabel? Misericórdia. E o mais interessante é que ele era tão omisso, mas tão omisso ao ponto de Jezabel prestar culto a Baal debaixo do nariz dele. Bordava. Olha o emasculado que eu falei aqui no início. Outros tomavam a decisão por ele. Quem era o rei? Fala comigo, Acabe. Quem era o cabeça? Quem tinha que tomar a decisão? Quem tinha que determinar qual Deus deveria ser servido? Foi Acabe que fez isso? Vocês estão falando Acabe, mas não é para acabar a palavra não, tá bom, irmãos? Sabe, irmãos, Acabe casou com a Jezabel. Eu vou dizer para você, exatamente aquilo que você escolhe, revela o seu caráter. Acabe escolheu Jezabel, revelou o caráter dele. É forte. É forte isso que nós estamos compartilhando aqui. Mas é algo para abrir os nossos olhos. A nossa escala de valores, ela é determinada por as nossas decisões. Pelo nosso caráter. Não seja aquele que está devendo, mas vai comer pizza, vai comer sanduíche. Que o seu caráter venha a ser alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz. Amém, irmãos? Avançando. Acabe era um homem omisso. Um homem que não tinha posicionamento. Esse foi o erro que Acabe cometeu, de não se posicionar. Aqui no livro de 1 Reis 20, a partir do versículo 1, nós percebemos aqui um caminho que Acabe trilhou. Aqui nós vemos alguns pontos que nós temos que nos atentar. Primeiro ponto, Acabe, ele simplesmente entregou o ponto. Abra para mim aí, 1 Reis, capítulo 20, versículo 1 a seguir. Ele simplesmente entregou os pontos. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, havia com ele 32 reis e cavalos e carros, e subiu e cercou Samaria e pelejou contra ela. Versículo 2. E enviou mensageiros à cidade, Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Olha que diz o próximo versículo:
Respondeu o rei de Israel e disse: isso Acabe, seja conforme a tua palavra. É a mesma coisa do ladrão chegar na minha casa e falar o seguinte: olha, Ítalo, eu vim aqui te roubar, me dá o seu telefone, me dá a sua caixinha de som, me dá a sua televisão, me passa a chave do carro para eu poder carregar as coisas. E eu simplesmente pego a chave do meu carro e entrego para o ladrão. Foi isso que Acabe fez. Ele simplesmente entregou os pontos, entregou tudo de mão beijada. Aqui nós vemos um posicionamento errado. Na verdade, nós não vemos um posicionamento, nós vemos omissão. E nós temos que aprender com esses exemplos a não ser homens e mulheres omissos, mas pessoas posicionadas em Deus e não aceitar o diabo roubar aquilo que Deus nos deu. Quantos me entendem? Digam amém. Amém. Sabe, irmãos, ele entregou tudo de mão beijada. Ele foi entregando tudo para o diabo, ele foi negociando com o diabo. Quando Acabe percebe que perdeu tudo, ele se posiciona. Sabe, irmãos, o diabo ele vai te cercar. Ben-Hadad aqui, ele aponta para o demônio, o diabo. Ele aponta para o cerco do inimigo. O que aconteceu? Ben-Hadad ele cercou a cidade, correto? Nós lemos aqui na palavra. Aquele povo aponta para o povo de Deus, e aquele povo estava cercado pelo inimigo. Muitas vezes nós somos cercados na nossa vida. E eu quero te dizer, irmãos, inevitavelmente você vai ser cercado. Você vai ser incitado a guerrear. A todo momento o diabo vai vir contra a sua vida. Misericórdia, Ítalo. Já estou me tremendo de medo. Muitas vezes nós trememos de medo porque nós não sabemos quem nós somos. O que leva um elefante a ficar preso a um pino no chão? Ele não tem revelação da sua força, porque se tivesse, ele se soltava daquilo e fugia. Quantos me entendem? Digam amém. A questão aqui não é você estar cercado. A questão aqui é se você vai entregar o cerco. É se você vai se posicionar em não aceitar perder aquilo que Deus te deu. Quantos me compreendem? Digam amém. Sabe, olha que interessante que o diabo, ele tem muitas formas de cercar a nossa vida. O diabo ele pode cercar a sua vida com pensamentos errados, com dúvidas sobre Deus, sobre você, sobre o propósito de Deus, sobre o seu chamado. Muitas vezes quantos aqui já se encontraram naquela crise espiritual? Será que Deus tem chamado para a minha vida? Será que aquilo que Deus falou realmente é para a minha vida? Quantos? Será que isso é para a minha vida mesmo? Mas será que eu fui chamado para isso ou para aquilo? Será? O diabo muitas vezes nos cercam com dúvidas em todas as áreas da nossa vida, mas nós não devemos ter dúvidas, nós devemos ter certeza daquilo que a palavra de Deus diz ao meu e ao seu respeito. Diga amém por isso. Sabe, irmãos, o diabo ele vai te cercar, mas a sua atitude vai determinar o resultado dessa batalha. Resista aos cercos, resista aos sentimentos, resista aos seus pensamentos contrários. Quantas pessoas com pensamentos contrários entregam tudo de mão beijada? Eu penso que quando Acabe ele vê aqueles outros reis, aqueles carros, aquele cerco, eu penso que ele falou assim: estou perdido. Ele olhou com a ótica natural, mas nós devemos olhar tudo com uma ótica espiritual. Se Deus nos estabeleceu, Ele é o maior interessado em nos dar a vitória. Diga amém por isso. Sabe, você está sendo cercado por pensamentos a todo momento. Resista. Pensamento: não vai dar certo, eu não vou prosperar, eu não vou crescer. E muitas vezes as pessoas que estão ao seu lado estão concordando com você. Não há coisa pior do que estar com pessoas negativas.
Essas pessoas negativas muitas vezes são enviadas do inferno para poder fazer com que nós não nos posicionemos em Deus. Lembro que determinada pessoa uma vez estava em um ambiente, na época não tinha filho, tinha um desejo imenso de ter filho. E essa pessoa, a sua criança correndo, né, para lá, correndo para cá, virou para mim e falou o seguinte: depois que começou a andar, nunca mais eu tive sossego, criticando a criança. E eu dentro do meu coração falei: eu queria ter um filho para poder correr. Eu corri aí direto, glória a Deus por isso. Pessoas negativas, pessoas que de fato não se posicionam em determinar a bênção sobre a sua casa. Nós somos chamados para nos posicionar e declarar a bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Diga amém por isso. Avançando. Sabe, irmãos, eu queria que os irmãos do louvor já pudessem subir. Quero caminhar para o final. Nós devemos ser pessoas posicionadas. Não devemos brincar com os princípios da palavra de Deus. Quando nós removemos os princípios, nós perdemos o posicionamento. Sabe, irmãos, o diabo ele sempre vai aparecer num momento de necessidade na nossa vida. Foi assim com Jesus. Jesus, presta atenção aqui. Jesus ele foi batizado nas águas. E logo após o seu batismo ele foi levado ao deserto. E no deserto ele foi tentado. Ele foi tentado nas suas necessidades. Ele teve fome naquele lugar? Sim ou não? Sim. Afinal de contas, ele estava 40 dias naquele deserto. Mas qual foi o posicionamento de Jesus? Quando o diabo ele fala o seguinte: pega essas pedras e transforma em pães. Jesus responde à altura: nem só de pão viverá o homem, mas de toda procede de Deus. Os níveis de tentação a Jesus foram aumentando. Muitas vezes, as lutas na nossa vida, elas vão aumentar. Eu não estou falando isso para te desanimar. Eu não estou falando isso para te gerar medo. Mas eu estou dizendo isso para você entender que você tem que se posicionar diante das lutas, diante das dificuldades. Davi, primeiro ele matou um leão, legal. Depois o que aconteceu? Ele matou o quê? Um urso. Opa, gabaritou. Depois ele matou quem? Golias. Os problemas na vida de Davi diminuíram? Não, aumentaram. Mas quando você olha para a vida de Davi, quanto mais problemas e maiores os problemas, mais esses problemas levaram ele a um nível maior na sua vida. Ele falhou? Falhou. Mas ele foi chamado homem segundo. Não seja cercado pelos seus pensamentos. Pense como Deus pensa. Acabe ele foi cercado. Ele não aguentou. Ele cedeu à pressão. No versículo 2 diz o seguinte: enviou mensageiros à cidade, Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata, teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. O diabo entrou naquela casa e falou: eu quero tudo que é seu. Muitas vezes o diabo está querendo entrar na sua vida para roubar tudo aquilo que Deus te deu.
Não aceite. Não aceite perder o seu casamento. Não aceite perder os seus filhos. Não aceite perder a sua célula. Não aceite perder o seu ministério. Não aceite perder o propósito de Deus para a sua vida. Você foi chamado para prevalecer. Você foi chamado para crescer. Você foi chamado para avançar. O diabo levou tudo de Acabe. Porque Acabe abriu a porta, frouxo, omisso, fraco, entregou de mão beijada. Ele abriu a porta para o inimigo entrar na sua casa e levar tudo. Não abra a porta para o diabo roubar aquilo que Deus tem na sua vida. Se posicione. Se você vê algo de errado na sua casa e faz vista grossa para não ter problema, está errado. Se posiciona. Semana passada, nós estávamos indo embora, né? E teve Domingo Kids. Aí a Ludiane me falou, né? As tias dos Kids reclamou do João Lucas, que não obedeceu, não pegou na mão. E o João Lucas não é disso. As irmãs que estão nos Kids aí sabem, né? Ele é bem elétrico, mas ele sempre respeita. Nós ensinamos isso para ele. Aí eu falei para ele, né? Falei assim, olha, porque você desobedeceu, você vai ficar de castigo. Você não vai ver os seus videozinhos na televisão e você não vai mexer no telefone. Colocamos ele de castigo e eu expliquei. Por que você fez isso, Ítalo? Porque eu vi algo de errado e me posicionei. Falei com a Ludiane, olha, esses videozinhos que ele gosta de assistir, esses réus que fala, né? No YouTube. Pode estar ensinando coisa errada para ele. Então a partir de agora, ele só vai assistir isso quando nós estivermos juntos. E vídeos que nós colocarmos. Não aceite o diabo entrar na sua família. Não aceite. Se posicione. Então, mas é um videozinho? É um videozinho. Que pode se tornar algo muito pior lá na frente. Tudo aquilo que nós não nos posicionamos no início, vai crescer. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar. Acabe, a partir do momento que ele caiu em si, ele se posicionou. Porque ele tinha aberto as portas da sua casa. Ele tinha feito um contrato com o inimigo. O diabo ele foi indo até onde Acabe foi dando corda. Não dê corda para o inimigo entrar na sua família, na sua casa, na sua célula. Muitas vezes nós vamos ser testados. É muito fácil liderar quando a célula está cheia, quando está tudo indo muito bem, quando tem avivamento. Mas quando está só você e mais um, ou só você, a tendência é o quê? Entregar. Eu estava orando e agora eu quero dedicar aos estudos. Mentira. Porque não tem a capacidade de reconhecer que você não está se posicionando naquilo que você foi chamado para fazer. Há um tempo atrás, nós havíamos multiplicado célula e determinada pessoa estava liderando. E simplesmente chegou e falou o seguinte: olha, isso é um bom tempo atrás, irmãos, não é recente, uns 4, 5 anos. Essa pessoa falou o seguinte: olha, eu quero entregar a minha célula porque eu quero estudar. Nada contra estudar, até quero que os irmãos façam faculdade, cursem o curso superior, tenham o seu diploma da sua faculdade.
mas eu também quero que os irmãos sejam aprovados no ministério e na sua vida espiritual. Aquela pessoa falou o seguinte: eu quero entregar porque eu quero estudar, quero me dedicar, eu quero fazer medicina, mas para isso eu quero entregar a minha célula. Entregou porque não era alguém posicionado em Deus. Não a título de comparação e nem honra nem glória para mim, mas eu liderava, fazia curso, trabalhava, tinha os afazeres dentro de casa e conseguia conciliar tudo. Temos aqui também os irmãos, né? Tem o Arthur que estuda, o Mainardi, temos aqui também o Diogo, trabalham, fazem faculdade, posicionados. E os irmãos também. São pessoas posicionadas em Deus. Não abrem a porta para o diabo entrar e saquear aquilo que Deus deu. Acabe, ele cai em si. Eu quero que você fique de pé nessa noite.